Olá, tudo bem com você? Que bom, mais um dia, estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Eu fico feliz por esta oportunidade, por todos os dias compartilhar a palavra de Deus com você. E fico mais feliz ainda em saber que você está aguardando este momento. Mas antes que a gente possa estudar a palavra de Deus, eu convido você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Vamos juntos levar uma mensagem de esperança, para que a gente possa entender por que estamos aqui na Terra. E para a gente iniciarmos esta mensagem, eu vou fazer duas perguntas e preste bastante atenção. Se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Boa pergunta, não é? Segunda pergunta, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez você já tenha ouvido alguém fazer essas perguntas, mas para que a gente tenha uma resposta clara, nós vamos buscá-la na palavra de Deus. E o texto bíblico no qual nós vamos meditar neste momento está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, 8 e versículo 9, que diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi expulso, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Que interessante esses três versos. Esse verso começa dizendo: houve guerra no céu. Miguel, ao qual esse versículo se refere, é Jesus Cristo. Houve guerra no céu. Jesus e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é Satanás. E ele foi expulso. Já já eu irei falar para vocês para onde ele foi expulso. Vai ser no último verso que nós vamos ler. Mas para isso, você tem que assistir esse vídeo até o final. Olha, o Apocalipse descreve um conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás e seus anjos guerrearam contra Cristo e por fim foram expulsos do céu. Parece extremamente estranho que uma guerra tenha surgido num lugar tão perfeito. Por que isso aconteceu? Um Deus amoroso criou um anjo demoníaco que iniciou uma guerra? Havia algum defeito fatal nesse anjo que o levou a se rebelar? A Bíblia explica a origem do mal. Então vê quantas perguntas foram feitas, mas a Bíblia fala sobre essa origem do mal. Olha, para a gente entendermos, veja e preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Deus não criou um diabo, ele criou um ser brilhante, deslumbrante chamado Lúcifer. Esse ser angélico foi criado perfeito. Fazia parte de sua perfeição a liberdade de escolhas, um princípio fundamental do governo de Deus, que opera pelo amor, não pela coerção. O pecado originou-se com Lúcifer no próprio céu. Não há explicação lógica da razão pela qual esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criassem raízes em seu coração
e se desenvolvesse em rebelião contra seu Criador. Não há razão lógica, nós não temos essa resposta. Como foi que no coração de Lúcifer entrou o ciúme, a inveja, a ponto dele se rebelar contra Cristo, o seu Criador. É muito interessante a gente entendermos tudo isso. Mas a pergunta é, se houve esta guerra no céu, e os versículos que nós lemos diz que ele foi expulso, para onde ele foi expulso? Vamos ver essa resposta? Olha, aqui mesmo, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz assim: Por isso festejais, ó céu, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás, ele foi expulso aqui para a terra. E a Bíblia diz que ele está cheio de ira, de cólera, sabendo que pouco tempo resta para ele. Então, quando a gente fazemos aquelas duas primeiras perguntas, se Deus é tão bom, por que o mundo mal? E eu vou voltar à pergunta novamente. Se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mal? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Sabe por quê? Nesta guerra, Satanás ele quer de todas as maneiras recrutar soldados para o seu lado. Ele tentou esta guerra lá no céu, mas lá ele não conseguiu ser vitorioso. E quando ele foi expulso aqui para a terra, ele tenta de todas as maneiras continuar essa guerra, confundindo a minha mente e confundindo a sua mente, dizendo que ele que é bom e Deus é que é mau. Só que a gente percebe e a gente vê que Deus é o Criador, ele é bom. E por que Deus não destruiu Satanás quando descobriu toda a sua maldade? Deixa eu te falar algo. Se Deus tivesse destruído Satanás assim que começou a maldade no coração dele, o que os outros anjos iriam pensar de Deus? Ia ficar aquela dúvida. Então Deus não destruiu Satanás, não é porque ele não tenha poder, é porque tem uma frase que diz assim: o mal por si só se destrói. Então Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta, porém ele mesmo vai se destruir. Em João 3,16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que Deus poderia ter destruído Satanás. Deus poderia ter destruído Adão e Eva quando eles pecaram. Mas em vez disso, o que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho amado, para morrer por mim e por você, para que a gente possa entender que o amor de Deus é supremo. Olha, neste tempo crítico da história, somos chamados a decidir a favor ou contra Cristo. Devemos declarar de que lado estamos, de Cristo ou de Satanás. Então, nestes momentos críticos, nós somos chamados a decidir a favor de Cristo ou contra Cristo. Devemos declarar de que lado estamos, de Deus, que é Jesus Cristo, ou de Satanás. Percebe aí porque há tanto sofrimento na terra?
O sofrimento, a maldade, coisas ruins não vêm de Deus. Vem de um anjo que foi criado perfeito, mas se rebelou contra o seu Criador. E a Bíblia declara que ele queria tomar o lugar de Deus. Que neste dia, não só eu, mas você, possamos, de uma maneira bem clara, escolher qual é o nosso lado. Eu escolho servir ao nosso Deus que está nos céus. E você, de qual lado vai ficar? Nesse momento eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Vamos juntos estudar todos os dias a palavra de Deus, tirar as nossas dúvidas. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, dá um like. Deixa nos comentários suas perguntas e também se tiver algum pedido de oração, estarei aqui orando por vocês. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Sabemos que a maldade entrou nesta terra através de um anjo que foi criado perfeito. Mas a maldade entrou no coração dele e ele não aceitou a Tua misericórdia. O Senhor até tentou, ó Pai querido, limpar o coração dele, mas o orgulho falou mais alto. E por causa disso houve uma guerra no céu, e ele foi expulso aqui para a terra. E nestes momentos finais, ele está fazendo de tudo possível para que a gente não entenda o propósito da nossa vida. Abençoa cada filho teu que está assistindo a esse vídeo. Esteja com eles, que a luz do teu evangelho possa brilhar nos seus corações e eles possam escolher o lado certo, que é estar ao teu lado, ó Pai querido. Esteja conosco durante esse dia, abençoa estas pessoas, protege não só elas, mas todos os seus familiares. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esta guerra um dia terá fim, e isto irá acontecer quando Jesus Cristo voltar. Mas para que a gente esteja do lado vitorioso, nós temos que escolher hoje servir a Papai do Céu. Então, você é o nosso convidado a aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, e quando Cristo voltar, Ele vai te dar a vitória. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos, se assim o Criador nos permitir.